Muito bem. Eu acho que agora deve ter melhorado a nossa transmissão. Tomara que sim. Preciso que você me dê um feedback aí. E acho que agora a gente está com a transmissão mais estável. Bom, vamos lá. Então vamos observar aqui o Ibovespa. Eu vou colocar aqui o gráfico junto com vocês, de forma que a gente consiga então estar dando uma olhada no gráfico em si. Tá? Deixa eu deixar o gráfico o mais limpo possível. Lembrando para vocês então que esse é o cenário do gráfico diário do Ibovespa. Tá? Tudo que nós estaremos falando aqui basicamente será em cima do prisma que nós trabalhamos no método Stormer, que é um método puramente objetivo, como mencionado. Tá? O som está baixo? Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Muito bem. Então a gente consegue observar aqui o Ibovespa trabalhando dentro de uma sequência de topos e fundos descendentes. A gente montou um topo nesta região, abaixo do topo prévio, perdemos o fundo, e com isso estabelecemos topos e fundos descendentes, um pivô de baixa. Esse pivô de baixa, por sua vez, já movimenta-se em 5 movimentos. A gente observa que aqui teria sido o movimento 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4, que estaríamos agora no meio do movimento 4, com a possibilidade de um movimento 5 mais adiante. Bom, nós estamos em cima de uma zona de suporte observada por uma linha de tendência de alta, e ao mesmo tempo temos o topo anterior rompido que se encontra exatamente nesse ponto. Então aqui a gente tem linha de tendência de alta, topo anterior rompido, tudo isso batendo em 52.480 pontos. Então esta é uma região que logicamente acaba sendo observada enquanto suporte. Se nós desenharmos aqui Fibonacci, nós instantaneamente observaremos que estamos na retração de 50% de toda a perna de alta mais importante. Então a gente tem topo anterior rompido, a gente tem retração de Fibonacci de 50%, a gente tem linhas de tendência de alta, tudo isso batendo exatamente nessa região mencionada. Além disso, então, nós podemos entender esta área como uma zona de compradores. Então fica relativamente simples entender que perto de 52.500 pontos nós teremos os compradores se apresentando. E ontem nós tivemos uma clara demonstração disso, logo após o vencimento das opções, em que entrou uma pressão de compra e começou a empurrar o mercado para cima e formou essa sombra inferior muito importante. Essa sombra inferior aqui terminou criando no dia de ontem um padrão dentro da análise técnica conhecido como martelo. Tá? Então a gente formou um martelo em cima de uma zona de suporte. A gente observa aqui, basicamente, então, esse suporte acontecendo nesta região do gráfico diário. A gente tem descendo uma resistência muito importante, que é essa média móvel de 20 que nós estamos observando aqui. A média móvel de 20, basicamente, é a memória do preço que as pessoas trabalharam o Ibovespa nos últimos 20 dias. Então as pessoas estão acostumadas a pagar em torno de 53.940 pontos nos últimos 20 dias. É esse o preço que elas pensam que quando o mercado bater ali, talvez seja um bom momento de vender, ou quando o mercado bater ali, talvez seja um bom momento de comprar. Veja que quando nós batemos na média móvel há 2 dias atrás, entrou uma pressão de venda e empurrou os preços para baixo, como nós podemos observar. Tá? Muito bem, então trabalhando dessa maneira e entendendo que nós temos ainda esta linha de tendência de baixa trabalhando aqui, nós estamos em um momento muito importante do mercado. Basicamente o mercado precisaria ou romper essa linha de baixa e romper inclusive a média móvel para cima e com isso retornar a este canal de alta que os senhores podem observar aqui. Deixa eu desenhar o canal para vocês verem. Então, ou a gente consegue romper essa resistência que nós estamos observando no momento, dado pela média móvel de 20 e pelo topo anterior, e com isso a gente consegue, então, voltar para esse canal de alta, e com isso, então, nós conseguiríamos fazer esse movimento aqui, que seria um movimento simétrico mais provável para os próximos meses, certo? Ou o outro cenário possível,
nós perderíamos esta zona de suporte observada no momento em 52.500 pontos, e com isso então continuaríamos a tendência de baixa, modificando a nossa tendência de prazo mais longo para uma tendência daí de baixa. E aí todo esse movimento aqui teria sido apenas um zigue-zague de alta, isso aqui teria sido uma correção A, uma correção B, e nós faremos uma correção C de queda muito maior, com um alvo lá nos 44.000 pontos de novo. Então nós estamos em um momento bastante crítico de mercado, pois ele precisa se definir. Tá? Ele precisa direcionar-se, ele precisa finalmente montar alguma decisão de qual rumo ele quer estar tomando. Na verdade, o que a gente está observando, basicamente, senhores, é uma divergência de tendências. A gente tem uma tendência que é a tendência secundária, a tendência de prazo um pouco mais longo, que é uma tendência de alta. Então a gente pode colocar aqui o gráfico semanal e observar isso. Dentro do gráfico semanal, a tendência continua sendo de alta. E a gente observa a tendência do gráfico diário sendo uma tendência de baixa. Então a gente tem as duas tendências brigando e entrando numa dicotomia. Esse é o gráfico semanal que eu estou observando com vocês, ó, topos e fundos ascendentes. Quando a gente tem uma situação em que as duas tendências não estão trabalhando na mesma direção, o mercado fica difícil de operar. Então a maior parte de vocês deve estar sentindo o mercado bastante difícil de ser operado. Tá? E isso basicamente acontece porque as duas tendências não estão congruentes, elas não estão apontando no mesmo caminho. A gente tem o semanal apontando para uma tendência de alta e a gente tem o diário apontando para uma tendência de baixa. Isso acaba tornando então uma importante dificuldade para os traders estarem operando. Tá? No momento que elas se realinharem, seja a tendência do diário se realinhando com a tendência do semanal e as duas voltando para uma tendência de alta, vai ficar mais fácil de operar. Seja a tendência do semanal revertendo uma tendência de baixa, isso aconteceria na perda de 52.400 pontos, e aí a tendência do semanal e a tendência do diário apontando para baixo. Em qualquer uma dessas duas situações, o nome do mercado vai facilitar. Sim, Gisele, meu nome é Alexandre Wolfax, também conhecido como Stormer. Rapidamente me reintroduzindo, porque acho que minha introdução inicial ficou ruim. Meu nome é Alexandre Wolfax, também conhecido como Stormer. Em 2002 eu fundei a Leandro Stormer junto com o Leandro. É um núcleo de análise técnica de ponta. A gente criou dezenas de estratégias, táticas de forma de operar no mercado nos últimos 15 anos. Eu publiquei em torno de 13 livros nesse período. E basicamente falando desses livros, hoje o que mais me interessa mesmo no mercado, no momento atual, são os modelos quantitativos, modelos que utilizam robôs, modelos sistemáticos e objetivos. Haja vista que eu entendo que a maior parte das pessoas não consegue controlar suas emoções e acaba comprando no momento errado e vendendo no momento errado. Tá? Então, basicamente, eu trabalho muito em cima de modelos quantitativos. Tá? E o modelo quantitativo mais clássico que eu costumo trabalhar aqui, talvez você já tenha ouvido falar, é o modelo do FR2. Tá? O modelo do FR2 é um modelo muito simples. Ele utiliza basicamente, aqui a gente está vendo o MetaTrader enquanto plataforma. Né? O modelo do FR2 basicamente utiliza o FR num prazo extremamente curto para definir estados sobrevendidos e o FR sobrecomprado para definir estado de sobrecompra e realiza os pontos de saída nesses momentos, basicamente. Então aqui nós podemos ver o resultado obtido usando o FR2 no mini índice num gráfico de 1 hora. Observem que a gente tem a curva de capital nesse modelo aqui. Isso aqui é no último ano sendo observado. Utilizando exatamente o modelo que eu trabalho para operar o mini índice. Ou seja, eu realmente não fico olhando notícias, eu realmente não fico olhando se o mundo vai acabar, tem gente falando em guerra mundial, patati, patatá. Eu não fico falando nada disso. O que eu fico olhando basicamente é o meu gráfico e o meu robô então vai operar basicamente quando o FR2 do gráfico de 1 hora for para abaixo de 60, abaixo de 30 e vai vender a posição quando o meu FR2 for para acima de um determinado nível de sobrecompra. Esse é o resultado observado dentro do mercado, dentro do índice futuro. Tá? Então a gente observa que em cima de 2 contratos, o resultado vai sendo obtido com uma curva ascendente e no último ano, então, em cima de 2 contratos, a rentabilidade foi de R$ 20.552 em cima de 351 negociações. O meu drawdown máximo foi de 8,29%. O que é drawdown?
nível de perda máxima obtida durante o movimento todo. Meu nível de acerto dos trades na ponta da venda foi de 58%, meu nível de acerto na compra foi de 62% dos trades, em torno de 60% dos trades no lucro usando esse modelo. Tá? Então eu utilizo esse modelo para praticamente todos os ativos do mercado? Não. Quando a gente começa a estudar modelos quantitativos, a gente rapidamente percebe algumas coisas. Primeiro, os modelos cada ação tem um comportamento específico, Gisele. Algumas ações são mais voláteis, outras ações são mais direcionais. Então, eu comparo isso muito com as pessoas. Cada pessoa vai ter um tipo de personalidade. Tá? Uma personalidade mais volátil, uma personalidade mais serena, uma personalidade mais estável. Quando a gente observa basicamente um papel mais volátil, nós temos que utilizar nele sistema de volatilidade. O FR2 é um sistema eminentemente de volatilidade. Tá? Ele trabalha em cima de movimentos voláteis. Por isso que ele é bom para mini índice, por isso que ele é bom para ativos mais voláteis. Ao mesmo tempo, nós observamos que alguns papéis com maior direcionabilidade devem ser operados por modelos seguidores de tendência. Tá? Por modelos seguidores de tendência. Tá? Por exemplo, um modelo seguidor de tendência muito interessante, a média móvel de 9. Muito bem. Pergunta do participante Candle in the Wind. Pode olhar o gráfico da Marfrig? Vamos olhar o gráfico da Marfrig, então, para responder a dúvida do Candle in the Wind. Marfrig, gráfico diário. Vamos lá. Esse é o gráfico semanal da Marfrig. Nós podemos observar que Marfrig está em cima de um suporte importante do gráfico semanal, tá? Que é o fundo prévio. Esse fundo que nós estamos vendo aqui. O fundo estabelecido em 2013, final de 2013 e início de 2014. Aqui compradores apareceram e rejeitaram esse valor de preço. Tá? Disseram que daqui não ia passar o mercado. Muito bem. Feito isso e observado isso, a gente nota que nós nos aproximamos novamente da mesma região onde os compradores apareceram. E a pressão de compra não deixou que o mercado fosse abaixo desse nível. Abaixo de R$ 3,96. Paralelo a isso, nós temos que pensar em todos os traders e todos os players que venderam posições nesse momento aqui e que venderam neste candle aqui. Então aqui teve muita gente vendendo. Aqui, apostando na perda desse suporte. Todos esses players foram pegos de surpresa quando o mercado volta a subir e rompe a máxima do candle que eles venderam inicialmente. Então isso é um sistema muito interessante de operar, desenvolvido por um trader chamado John Crane. O John Crane desenvolveu esse modelo, tá? Ele basicamente opera em cima do stop dos vendidos. Então, quando ele observa um fundo sendo perdido por um candle amplo e logo a seguir, no máximo 3 candles depois, este candle tem a sua máxima rompida, ele entende que isso vai automaticamente acionar os stops de todo mundo que vendeu alugado esse papel e isso empurra o papel para cima, usualmente na amplitude do risco para cima. 4,32 seria o alvo. Na maior parte das vezes, 2 vezes a amplitude do risco para cima, 4,58 seria então a movimentação esperada para a Marfrig, tá? Que agora então reverte a situação. Tá? Então, nós podemos observar aqui a Marfrig negando a perda de um suporte, e agora indo testar a zona de resistência mais próxima, que realmente se encontra aqui em 4,59, 4,60 reais. Certo? Muito bem. Vamos olhar aqui um papel que é muito importante para a definição de várias coisas do mercado, o dólar futuro. O dólar futuro é, sem dúvida alguma, algo que interessa a todos os amigos. Dentro do prisma do método Stormer, a gente consegue observar que o dólar futuro vem trabalhando dentro de uma tendência de alta. A gente consegue desenhar, inclusive, um canal de alta de longo prazo, que é este,
basicamente. Nós estamos, vejam, o papel fez um topo, um fundo, um topo mais alto, um fundo mais alto. Estamos numa sequência de topos e fundos ascendentes. Tá? Se nós formos trabalhar aqui a ideia de suportes, o suporte mais próximo encontra-se em 3,079. A resistência mais afastada encontra-se em 3,244. Tá? Essas são as zonas de suporte e de resistências. Então, nessa região aqui, teremos compradores aparecendo dentro do dólar em 3,080 e teremos vendedores aparecendo nessa região 3,245. Tá? A gente observa isso basicamente no dólar futuro. No momento atual, dentro do modelo de método Stormer para se trabalhar, a gente teve uma tomada de posição pelo ponto contínuo, que é um sistema que eu desenvolvi de compra, em que o mercado bate na média móvel de 20, pela primeira vez depois de ter rompido acima da média, que foi este caso. Então ele bate na média, eu marco a máxima que encosta ali, coloco o meu stop abaixo dessa mínima e projeto meu alvo 161% para cima, no caso 3,240. Então observem que aqui esse modelo, inclusive, ele é automatizado dentro dos modelos da MetaRobôs com que eu estou trabalhando. Eu pedi que eles automatizassem esse sistema. E eles automatizaram ele para o MetaTrader. Tá? Então, dentro dessa automatização que eles criaram, basicamente, essa automatização permite que a gente opere o ponto contínuo dessa forma. Tá? Exatamente dessa forma. A gente espera o papel, que nem ele bateu aqui, ó. Bate na média móvel. Eu marco essa máxima como meu ponto de entrada, executo a entrada, stop na mínima, projeto o alvo para cima. Esse sistema de trabalhar é um sistema bastante interessante para ser operado dentro do dólar. O sinal ele ocorreu na ruptura de 343, o stop ficando abaixo dessa mínima e o alvo em 3,240 pelo sistema ponto contínuo. Tá? Aqui vai a favor então dessa tendência. Ok? Pergunta do participante 4584 sobre Banco do Brasil. Banco do Brasil. Hoje os papéis mais importantes dentro do mercado são os papéis do setor financeiro. Itaú, Bradesco e Banco do Brasil são mais importantes que Petrobras e Vale, por impressionante que pareça, em termos de peso e em termos até de direcionabilidade do mercado. Lembre-se, senhores, amanhã nós teremos o vencimento do índice futuro. E isso mexe muito com o mercado. Geralmente no dia anterior ao vencimento e no dia seguinte ao vencimento, fortes movimentos com gigantescas amplitudes, com candles muito amplos costumam aparecer. Então a gente não se surpreende em ver que o gráfico do Banco do Brasil ele está muito similar ao gráfico do Ibovespa. Basicamente a gente comentou que o Ibovespa se encontrava em cima de uma LTA e, novamente falando, o Banco do Brasil também encontra-se em cima de uma LTA. A gente comentou também que o Banco do Brasil encontrava-se em cima de uma retração, o Ibovespa encontrava-se em cima de uma retração de Fibonacci e o Banco do Brasil encontra-se em cima da retração de 61 de Fibonacci. A gente comentou que o Ibovespa encontrava-se em cima de um topo anterior rompido e a gente observa que o Banco do Brasil também encontra-se em cima de um topo anterior rompido. Ou seja, o mesmo critério de localização gráfica do Banco do Brasil é igual ao do Ibovespa. Nós estamos em cima de uma zona de suporte com uma resistência se aproximando rapidamente, que é essa média móvel caindo, tá? Com a formação de um candle de reversão em cima dessa zona de suporte, que é este doji. A gente poderia chamar esse doji como um doji Dragonfly. Tá? O doji Dragonfly, então, basicamente é um padrão, tá? Um padrão altista dentro do mercado, e usualmente ele é trabalhado com a ruptura dessa máxima. Essa é a forma que se trabalharia o doji Dragonfly. O stop ficaria abaixo da mínima. Mas aqui, basicamente, sendo bem franco com vocês, o único ponto que eu teria de entrada mais tranquilo dentro do Banco do Brasil obedeceria uma técnica descrita por um trader americano chamado Mark Crisp. O Mark Crisp, basicamente, ele trabalha um modelo chamado 1, 2, 3. Quem quiser um pouco mais de informações sobre o modelo 1, 2, 3 do Mark Crisp, me avisa, tá? Ou manda um e-mail para mim, que eu consigo daí mandar inclusive um PDF que ele próprio criou sobre o sistema.
O Mark Crisp é um modelo 1, 2, 3 que basicamente observa o fechamento dos candles. Fechando mais baixo, fechando mais baixo, fechando mais baixo, ele define esse movimento aqui como movimento 1. Então esse é o movimento 1. No momento que ele tem um candle que tenha fechado acima dos prévios, ele começa a dizer que está dentro do movimento 2. Então aqui ele iniciou o movimento 2 e aqui finalizou o movimento 1. Nós temos mais uma vez o movimento 2 acontecendo aqui, já que esse fechamento está acima do prévio. Então até aqui ele diz que esse é o movimento 2, até esse dia. Até aqui. No momento que ele tiver um fechamento abaixo do prévio, que foi nesse dia aqui, ele diz que finalizou o movimento 2 e está iniciando o movimento 3. Ele coloca o ponto de compra dele na máxima do movimento 2, então ele coloca o ponto de entrada dele aqui, e ele deixa essa ordem start ligada até que ou tenha sido rompido esse ponto, ou efetivamente falando, tenha fechado abaixo da mínima do movimento 1. O que acontecer primeiro? Então ele deixa montada a entrada dele ali. Por enquanto está montada a entrada. E vejam que essa entrada aqui é o ponto onde deveria ser executada a posição. Dentro do modelo do Mark Crisp. Se, digamos, hoje a gente subir e eventualmente na quarta-feira, amanhã, nós rompermos essa máxima, isso estaria acionando o ponto de entrada pelo modelo Mark Crisp 1, 2, 3. E aí ele coloca o seu stop abaixo desse fundo e projeta o seu alvo como sendo essa amplitude para cima. O que eu gosto nesse sistema basicamente? O que eu gosto nesse sistema basicamente é que usualmente o nosso alvo está aqui em 6,15% e o nosso stop está em 5,41%. Ou seja, a gente tem aqui um modelo em que tem o alvo mais longo do que o stop. Resumidamente falando, pessoal, para nós ganharmos dinheiro dentro do mercado, nós precisamos sempre trabalhar com um stop curto e um alvo longo. Mesmo que com isso a gente tenha um baixo nível de acerto, a gente consegue, dessa forma especificamente falando, mesmo com baixos níveis de acerto, conseguir estar ganhando dinheiro dentro do mercado. O truque sempre é arriscar um candle para tentar ganhar vários candles. Eu vou repetir isso porque acho que essa é a frase mais importante dentro de todos os sistemas operacionais que podem ser desenvolvidos no mundo. O truque sempre é arriscar um candle para tentar ganhar vários candles. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que os meus modelos, os modelos quantitativos que eu procuro trabalhar, como por exemplo o ponto contínuo, como por exemplo o FR2, como por exemplo o Dunningham de alta, o Dunningham de baixa, esses modelos eles têm sempre esse mesmo objetivo, guardar uma relação de payoff elevada. Tá? O que é o payoff? É quanto que nós ganhamos nos trades que deram certo contra quanto que nós perdemos nos trades que deram errado. Então o ponto de entrada aqui pelo modelo Mark Crisp, que guarda uma relação favorável, é em 24,72 o alvo e o ponto de entrada é 23,29 e o stop ficando abaixo da mínima do fundo em 3, que no momento estaria em 22,01. Percebam, é importante a gente mencionar isso. Tá? Quando a gente trabalha com esse tipo de sistema, que é um sistema objetivo, a gente consegue saber exatamente qual que é o nível de acerto que esse sistema teve nos últimos 2, 3, 4 anos. Tá? Basicamente a gente consegue explicar e observar quantas vezes aquele sistema deu certo. Então se vocês pegarem essa forma de operar, que é uma forma absolutamente objetiva, e recuarem 2, 3, 4, 5 anos no passado, vocês conseguem observar exatamente onde é que foram os pontos de entrada e onde é que foram as saídas de cada um desses trades e verificar qual que é o nível de acerto desse modelo. Esse modelo tem um nível de acerto de em torno de 66% dos trades. Então a gente pode dizer que se nós rompermos 23,29 e colocarmos um alvo 24,72 e colocarmos o top 22, nós teríamos 66% de chance de atingir o nosso alvo? A gente não pode dizer isso. A gente pode dizer que no passado, quando o Banco do Brasil fez esta movimentação e rompeu, no passado atingiu em 66% das vezes o alvo. Certo? Isso a gente consegue dizer porque isso é um fato estatístico inegável. Agora, se o passado vai se repetir no futuro, se o Banco do Brasil continuará se comportando dessa maneira no futuro, nós não temos como saber. Análise técnica, basicamente,
preconiza a ideia de que o mercado é cíclico e de que o mercado tende a repetir o mesmo comportamento que ele fez no passado, por uma questão de hábito, por uma questão de memória. Tá? Esse é um dos princípios dentro da análise técnica clássica. Tá? Muito bem, pergunta do participante 3985 sobre Vale 5. Vamos lá, Vale 5. Vale 5. Vamos colocar aqui o gráfico da Vale, de maneira que a gente possa estar olhando a movimentação. Olha ali. Então a Vale, tá, ela opera numa situação muito mais complexa do que, por exemplo, Ibovespa, do que, por exemplo, Ciel, do que, por exemplo, outros ativos que estão em clara tendência de alta. Tá? Por quê? Porque a média móvel dela está realmente indecisa em relação à sua direção, vira para cima e vira para baixo com alta velocidade. Veja que tem topos muito importantes marcados na região de R$19,50, uma zona que tem incomodado a movimentação do papel. E tem fundos muito importantes, a gente pode dizer que o fundo principal aqui está em R$15. Tá? E a gente está exatamente no meio desse retângulo. Então, se nós fôssemos ser completamente objetivos aqui, nós diríamos que não temos muito o que fazer dentro da Vale, já que ela se encontra exatamente em cima da metade do retângulo que está entre os vendedores e os compradores. Você deve ter ouvido falar da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, né? Entre eles existe uma terra de no man's land, ou seja, uma terra em que ninguém pode entrar se não come bala naquele ponto. Aqui é a Coreia do Norte e aqui é a Coreia do Sul. E aqui é no man's land. Ou seja, nessa região aqui não tem muita coisa para ser feita. Porque se eu comprar aqui, meu stop está muito longo. Se eu vender aqui, meu stop está muito longo. Então, nessa região, eu não tenho um ponto seguro de estar operando a Vale do Rio Doce no momento. Tá? Então, quando a gente está dentro de um retângulo, pessoal, ou a gente pensa em trabalhar nessa região, perto da Coreia do Sul, ou a gente pensa em trabalhar perto da Coreia do Norte. Não é no meio do retângulo. No meio do retângulo é uma região que a gente tem um enorme risco de queimar os dedos se nós estivermos operando. Tá? Pergunta do Mauro Valaski. Bom dia, Stormer. Educacionais como CROT 3, poderia comentar? Pessoal, assim, ó, basicamente falando, os papéis mais fortes que a gente observa dentro do mercado no momento são os papéis do setor de alimentação, tá? BRFS 3, entre elas, os papéis do setor de alimentação, os papéis do setor de exportação, como SUSB 5, Clabin 11, como Embraer. E, especificamente, nós temos observado uma força muito importante também dentro de alguns papéis específicos do setor financeiro, como, por exemplo, Ciel 3, Valide 3 e assim por diante. Quando a gente fala de CROT 3, a gente observa que ela está se recuperando daquela situação do FIES. Tá? Então, a gente nota nitidamente que o papel teve uma saída muito importante da longa tendência de alta com que ela vinha operando. Ela vinha trabalhando em critérios de excelência carolina, e de uma hora para outra mudaram completamente os critérios. Tá? Isso basicamente aconteceu por uma série de motivos, mas o fato é que houve uma mudança nos critérios de excelência do papel. Tá? Então ela não trabalha mais dentro dos critérios de excelência carolina. Tá? Mas basicamente falando, a gente percebe que está numa tendência de alta. Tá? Topos e fundos ascendentes, se aproximando de uma zona de resistência que é em 12,80. Se ela romper 12,80, ela volta a trabalhar em critérios de excelência carolina. Talvez alguns de vocês não entendam bem o que é o critério de excelência carolina. Então, rapidamente eu vou mensurar para vocês e explicar. Eu tenho uma filha, tá? E a minha filha tem hoje 9 anos de idade e já estou ensinando para ela como operar dentro do mercado. Tá? Basicamente, então, eu criei para ela 3 critérios, que são critérios muito simples, e que indicam para ela quais são os papéis que ela deve estar operando e quais são os papéis que ela não deve estar operando. Ok? Muito bem. Se vocês conseguirem entender esses 3 critérios e usar esses 3 critérios na vida de vocês, a possibilidade de vocês estarem operando papéis muito bons vai aumentar dramaticamente. Tá? Então,
o que é o critério Carolina de excelência? Tá? Basicamente, são 3 critérios descritos da seguinte maneira. Olha ali. Primeiro critério. Primeiro critério, essa média que vocês estão vendo aqui. Critério muito simples. Uma linha vermelha, que é a média de 20 períodos. Subindo. Então, esse é o primeiro critério. Eu digo para minha filha, filha, quando tu observar essa linha subindo, esse é um papel que tu pode estar pensando em comprar. Mas não basta só isso. Segundo critério, nada do lado esquerdo. Esse segundo critério ele é muito importante. Basicamente, eu chamo esse critério de critério do vácuo. Ou seja, quando tu olha aqui para o lado esquerdo do gráfico, tu não observa absolutamente nenhum tipo de topo ou de movimentação de preços. Isso é o segundo critério de excelência Carolina. Ok? Então, média subindo, nada do lado esquerdo, criando um vácuo que vai puxando os preços para cima. Esse segundo critério é um ótimo critério de definição de um papel que está numa sólida tendência de alta. Esses critérios vocês podem utilizar para venda também, se quiserem trabalhar na ponta da vendida. Ok? Inverte a situação. Média móvel de 20 caindo e nada do lado esquerdo do gráfico no movimento de queda. Muito bem. Existe um terceiro critério que é realmente muito simples e que quando eu expliquei para ela, ela conseguiu entender com muita facilidade. Direção dos olhos. Então eu cheguei para minha filha e falei, filha, o negócio é o seguinte, tu vai começar a olhar o preço no lado esquerdo do gráfico até o final. Se os teus olhos tiverem que fazer um movimento ascendente nessa direção, o terceiro critério está preenchido. Se os teus olhos tiverem que fazer um movimento descendente nessa direção, esse critério não está válido. Muito bem, isto é quanto tempo do lado esquerdo tem que estar livre? No mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Tá? No mínimo 6 meses. Muito bem. Se nós formos observar esses critérios dentro do mercado atual, nós vamos ter poucos ativos cumprindo esses papéis, sem dúvida alguma. Tá? Mas, percebem, a gente não precisa operar todos os papéis do mercado, concordam comigo? A gente nem vai ter dinheiro para operar todos os papéis do mercado. Então, o que a gente precisaria estar operando? Apenas os poucos papéis que realmente estão excelentes. Aqueles papéis que são imperdíveis. Aqueles que nós não podemos perder enquanto boas operações. Então, a CROT 3, se romper aqui 12,80, respondendo a pergunta, ela vai entrar dentro desse conceito de excelência. Observem a Ciel 3. Página de Guest comentando que são realmente critérios infantis. Sim, eles são infantis, mas novamente falando, eles dão extremamente certo. Extremamente certo. Muito certo para quem for utilizados. Certo? Então assim, as coisas, eu parto do pressuposto que as coisas que têm maior probabilidade de darem certo são as coisas simples. As coisas muito complicadas ou muito complexas e que apresentam inúmeras variáveis têm uma enorme possibilidade de dar errado. Eu prefiro manter sempre a ideia KISS. Keep it simple. Stupid. Basicamente. Tá? Novamente falando, aí vem a pergunta do Marcos Felling. Mas que porcaria de critério? Pois quando você analisar esses dados, o mercado já rolou. Não é verdade. Tá? Por que não é verdade, basicamente? Novamente falando, pessoal, a gente precisa sempre entender que o mercado vai estar, à medida que for se desenrolando, ele vai estar criando novas oportunidades. Por exemplo, nessa situação aqui, nós estamos observando o critério Carolina acontecendo. Tu não tem nada do lado esquerdo do gráfico, teu olho tem que subir e tu tem uma média móvel de 20 subindo. Então tu vai procurar por pontos de entrada. Onde é que vão ser os pontos de entrada? Basicamente, pessoal, e essa foi a segunda coisa que eu expliquei para minha filha, o mercado sempre se movimenta em duas pernas. Uma perna de alta e uma perna de baixa. Isso é inexorável. Em todos os movimentos, seja numa tendência de alta, seja numa tendência de baixa, seja numa tendência de lado, o mercado sempre vai construir uma perna de alta e uma perna de baixa, uma perna de alta e uma perna de baixa.
Então aqui a gente está observando uma perna de alta, dentro de um papel em critério de excelência carolina. O que eu espero que o mercado faça? Uma perna de baixa. E quando ele fizer a perna de baixa, eu vou estar procurando comprar esse papel. Então a gente observa que aqui tem uma outra perna de baixa acontecendo. E aqui eu vou ter mais uma compra. E aqui eu vou ter mais uma compra. E as compras elas vão acontecendo sempre nos finais das pernas de baixa. Sempre projetando meus alvos e projetando meus targets. E quando acontecer a inflexão da movimentação, eu me ausento do trade especificamente, me ausento da operação. Observe que quem trabalhou aqui na ponta da venda, o critério de venda, vendeu aqui, depois vendeu mais aqui, depois vendeu mais aqui, depois vende mais aqui. Então, basicamente, a gente trabalha esse tipo de movimentação. Essa que é a ideia, né? Muito bem. Por exemplo, vamos ver um ativo que vocês queiram estar olhando no momento. Eletropaulo. Observem que a Eletropaulo, desde o momento em que ela rompeu este ponto aqui, ó, ela entrou em critérios de excelência carolina. Porque não havia nada do lado esquerdo do gráfico, média móvel de 20 subindo e os olhos tinham que subir. E a partir desse ponto aqui, observem a quantidade de sinais excelentes de entrada que aconteceram aqui, que aconteceu aqui, e que vai estar acontecendo quando romper novamente essa linha de tendência de baixa aqui. Então, assim, essa é a ideia através da qual a gente consegue, basicamente, estar operando o mercado, estruturando as operações em papéis que estão excelentes para serem trabalhados na ponta da compra e estruturando as operações que estão excelentes para serem operadas na ponta da venda. Se a gente observa aqui a Klabin, por exemplo, que é um outro ativo que vem trabalhando, olha ali, dentro dos critérios de excelência, recentemente ela mudou sua tendência. Vejam que até, olha quantos trades bons ela conseguiu permitir aqui. Um ótimo trade, um ótimo trade, um ótimo trade. Aqui o trade não foi bom, aqui foi estopado. E veja que aqui ele reverte a tendência. Então a Klabin acabou de inverter a movimentação, com a média móvel virando para baixo. Ela deixa de ser um dos papéis mais interessantes no momento, justamente por esse aspecto. Eu vou me ausentar dela um pouco. Tá? Participante 267 me chamando de Leandro. Não, eu não sou Leandro, tá? O meu nome é Alexandre Volvax, eu sou o Stormer, tá? Então o Leandro é uma pessoa, o Stormer é outra pessoa, tá? É importante a gente mencionar isso. Tá? O Leandro está morando em Miami, tá? O Leandro está lá morando em Miami e eu estou morando no Brasil, tá? E me perguntaram aqui de uma forma um tanto indelicada se eu sou rico. Sim, sou rico. Sem nenhum problema e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Tá? E é importante a gente entender, e agora vem uma questão importante, dos conceitos de riqueza de que cada um tem. Né? Também tem isso. Mas tudo bem. Perguntando sobre o rumo 3. Vamos falar de rumo 3 um pouquinho, pessoal? Rumo 3. Opa. Por um acaso não abriu o rumo 3. Vamos lá abrir o gráfico dela. Eu acho que vai abrir. Vamos ver, tomara que sim. Ué, não abriu ainda, que estranho. O Profit não quer abrir o rumo 3 para ti, cara. Estou perguntando meu contato é stormer@leandrostormer.com.br. Esse é meu contato. Tá? Esse é o meu contato. Não abriu o rumo 3, infelizmente. Tá? Bom, então assim, pessoal, vamos olhar outros ativos que possam eventualmente estar movimentando-se de forma interessante. Não sei por que não abriu o rumo 3. Eu vou até me enfurecer aqui e ver se eu consigo abrir esse troço para ti. O Profit morreu? Não. A BF3 ele abriu. Vê que maldade. Ó. Olha aqui, ó, observando aqui, por exemplo, a própria BF3, tá? A BF3 ela vinha operando dentro dos critérios de excelência carolina até que ele mudou aqui, ó. Foi para baixo da média, bateu na média, sentiu a média como resistência e agora ela muda a tendência, inclusive trabalhando agora em topos de fundos descendentes, ó.
sentindo essa zona de resistência, que é a média móvel de 20 caindo, o papel agora não se encontra mais em critérios de excelência, eu não posso mais operar ele agressivamente na ponta da compra. Tá? Na verdade, ele até acionou pelo ponto contínuo, que é o sistema mecânico do robô que eu trabalho, Meta Robôs, ele acionou uma venda na perda dessa mínima, com stop acima dessa máxima, e o alvo dessa operação 161% para baixo em 18,11. Tá? Então a BEV3 estaria nessa situação movimentando-se dentro da tendência de baixa para tentar buscar o fundo prévio. Tá? Pergunta do participante Mukifo sobre BBS3. Vamos colocar BBS3 aqui. Muito bem. BBS3, tá? O papel vinha cumprindo uma movimentação de alta, eram topos e fundos ascendentes, tá? E subitamente ele modifica a sua tendência de alta, fecha abaixo da média móvel de 20, inflexiona a média móvel de 20 para baixo. Então observem que ele está produzindo uma mudança de tendência. Agora opera inclusive com este canal de baixa desenhado, com a média móvel de 20 caindo, em movimentação baixista. Veja que eu coloquei aqui uma pequena venda programada na média móvel de 20. Quando bater ali eu quero estar vendendo e entrando vendido no papel. Mínima posição. Tá? O papel opera agora dentro de topos e fundos descendentes e não opera mais favorável à movimentação. Alguns traders poderiam até mesmo dizer que isso aqui poderia ser um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. E a linha de pescoço tendo sido violada quando perdeu a mínima em 33,24. Eu não considero dessa forma, já que para mim o ombro, cabeça, ombro é uma figura que precisa ser simetricamente perfeita. E este ombro abaixo deste ombro não caracterizaria tal modelo. Tá? Então, dentro dos sistemas objetivos que eu opero, eu não tenho ponto de venda dentro do BBS3 no momento atual. Tá? A não ser quando ela subir um pouquinho. Vamos olhar. Participante 613. Fala do passado, Ereto Paulo. Você apostando com um cliente que não caía de 25. Sim, ali eu fiz um trade usando o modelo objetivo meu, tá? Que era o FR14, um trade baseado no sistema Profissionais Liberais. É um gráfico semanal. Tá? E ali eu não levei o stop ainda porque eu não sei da posição. Tá? Mas foi uma posição que me deu um prejuízo importante. Para isso que a gente utiliza uma coisa chamada manejo de risco. A gente não coloca todo o nosso dinheiro em um único ativo. Tá? E realmente, Eletropaulo, a minha tomada de posição, ela foi calcada em cima de uma ferramenta que acho que todo mundo conhece aqui, que é o FR14. Basicamente. Deixa eu colocar aqui para vocês, rapidamente a ferramenta. Então ali a ideia do modelo Profissionais Liberais é tu pegar um papel que tenha bons fundamentos, um papel que tenha boas características, digamos assim, e quando ele estabelecer um FR14 no semanal abaixo de 45, você toma a posição e você vende a posição no momento em que o papel faz um FR14 acima de 70. Ou seja, é um modelo operacional bastante simples, eu diria, mas que tem realmente um elevado nível de acerto. Infelizmente, nessa situação aqui da Eletropaulo, a entrada foi feita exatamente aqui, ó. Eu não vou conseguir porque meu Profit deu uma pequena travada, então acho que eu não vou conseguir. Vamos ver, tomara que dê. Mas basicamente a ideia é essa daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como funciona o modelo. Você vai comprar o fechamento do candle de um gráfico semanal que fizer o FR 2, FR14, melhor dizendo, ir abaixo de 45. E você vai vender o fechamento da semana que fizer FR14 ir acima de 70.
Então, basicamente, pega todos os dados. Tá? O conceito é esse. Tá? O conceito é justamente esse. E na Eletropaulo, no passado, os resultados desse modelo eram muito consistentes. E vejam que são consistentes. São 9 trades em toda a base histórica, com 77% de acerto, e com um resultado de R$78 mil de lucro nesse modelo. Tá? Que é o que a gente observa aqui. Ó. Com todos esses trades dando certo. Aqui deu certo, 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 e aqui deu errado. Que foi o trade que eu fiz, infelizmente. Ou seja, é importante a gente mencionar isso. Mesmo um trader objetivo, ele vai ter momentos em que o seu sistema não vai dar certo. É lógico, não existe nenhum sistema que acerte sempre. Tá? O trade da Eletropaulo foi um trade que deu errado. Eu não tenho absolutamente nenhum problema em falar que eu erro trades. Eu não tenho nenhum problema em falar que erro trades. Eu erro trades, sem dúvida alguma. E digo mais, quem não erra trades não é trader. É mentiroso. O cara que nunca disse que errou um trader é um mentiroso. Eu já errei muitos trades na vida. O truque é, quando tu errar, tu tentar perder pouco. E quando acertar, tu tentar acertar muito. Novamente falando, manter alvos longos e stops curtos. Esse é o truque principal que a maior parte das pessoas tem que buscar para fazer nas suas vidas. Certo? E sempre usar um bom manejo de risco. Essa é a chave essencial de tudo. Tá? Naquela época, o erro basicamente que eu cometi foi de não ter utilizado um stop curto. Hoje, para o modelo profissionais liberais, eu faço a compra exatamente no mesmo ponto, só que eu coloco o stop na mínima da semana que me gerou a entrada, o que fica automaticamente um stop curto. Isso diminui o nível de acerto, mas melhora muito o payoff. Quando dá certo, eu ganho 30%, 40%, até 60% num trade. Quando eu perco, vamos lá, 5%, 6%, 8% naquele trade. Então isso modificou um pouco o perfil do sistema? Sim, modificou. Novamente falando, essa é a essência da maior parte dos traders. Tá? Muito bem. Vamos olhar algumas perguntas dos participantes. Tá? Ao que parece, hoje o setor de bancos está realmente muito forte. A gente está observando isso com maior importância realmente. Bom, pergunta do paciente 2420 sobre a LET6. Vamos ver se a gente consegue colocar a LET6 aqui. Novamente falando, pessoal, e voltando ao ponto. Por que eu observo como o futuro dentro do mercado financeiro a automatização? Tá? Porque as pessoas não conseguem, na maior parte das vezes, controlar suas emoções. Durante muito tempo a gente treinou muitas e muitas e muitas pessoas a operar o mercado. E não foi nenhuma nem duas vezes que as pessoas vinham até mim: Alexandre, eu entendo o teu sistema de entrada, eu entendo o teu ponto de entrada, mas eu não consigo fazer o trade da maneira certa. Eu compro antes do que devo, eu vendo antes do que devo, eu estopo antes do que preciso. Essa questão emocional, basicamente, ela é a questão que mais destrói as pessoas dentro do mercado. E é por isso que, resumidamente falando, eu procuro operar sistemas que são automatizados pelos robôs. Por isso que até a gente fez agora um treinamento só focado em sistemas de robôs. São 4 sistemas consistentes para se operar o MetaTrader. O nome do treinamento é 4 setups matadores. Tá? Então, assim, quem quiser informações sobre isso, entre em contato comigo pelo stormer@leandrostormer.com.br ou entra direto aqui no site. Ó. Aqui, ó. Entra direto aqui no site. leandrostormer.com.br/loja/produtos/pacotes robôs. Tá? Esse sistema aqui, tá? A pessoa consegue então receber o treinamento sobre o modelo Dunninger, sobre o FR2, sobre as médias móveis de 9, que é um sistema muito interessante, e sobre um outro sistema que eu criei chamado 10 minutos para agora, que é um sistema de day trade que pode ser operado. Tá? A pessoa ganha esses robôs automaticamente se for cliente da XP que trabalha junto com o MetaTrader. Tá? Então, ali dentro da Leandro Stormer, do site da Leandro Stormer, a gente tem uma série de treinamentos dos diferentes modelos, basicamente, que a gente opera. Tá?
Voltando aqui para a pergunta dele sobre a ELET6. Tá? A ELET6 opera dentro de uma situação, observem, ela vinha fazendo topos e fundos ascendentes, até que ela faz um topo abaixo do topo prévio, mas faz um fundo acima do prévio. Então ela se encontra no momento, dentro daquilo que recebe na análise técnica clássica, o nome de triângulo. Esse é o triângulo. Ela está dentro de um triângulo, ou uma congestão, se vocês preferirem. É um triângulo simétrico, tá? Ou seja, na maior parte das vezes o triângulo simétrico é um padrão de continuação do movimento prévio. Se for um padrão de continuação do movimento prévio, então a movimentação a seguir deveria continuar nesse sentido, certo? Bom, se a gente considerar que se este padrão, e geralmente os triângulos marcam metade do movimento, se esse padrão estiver marcando metade do movimento, então o alvo caracterizado aqui seria em 13,40. E o stop dessa possível operação ficaria imediatamente abaixo de 9,15. Então a gente observa aqui uma situação, tá, que guarda aquele truque mágico que eu ensinei para vocês no meio da nossa conversa. Arriscar um candle para tentar ganhar muitos candles. Essa é a essência de um bom trader. Tá? E aqui a gente nota, então, que se a gente executar essa tomada de posição, nós estaremos cumprindo exatamente essa ideia. Tá? Ou seja, nós estaremos arriscando aqui o tamanho de um candle, seria um stop de aproximadamente 3,50% para um alvo de 41%. Uou! Tu tem uma relação risco-benefício aí enorme. É óbvio que antes de chegar lá eu já realizaria parcial bem antes para tirar o meu trade do risco. Mas novamente falando, essa é a ideia principal que a gente trabalha dentro de todos os conceitos. Trabalhar sempre com um stop curto e um alvo mais longo. Isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive naquela situação da Eletropaulo, já respondendo para aquele colega que perguntou sobre a Eletropaulo, aquele trade que eu tive, aquele loss. Né? Manter stops curtos para alvos longos. Ok? Então a gente observa aqui, basicamente isso acontecendo. Me perguntaram qual que é a versão do MetaTrader que você está usando. Eu estou usando, na verdade, o robô da MetaRobôs. Tá? Então eu uso o MetaTrader, clássico, que é esse aqui. E dentro do MetaTrader eu instalei esse robô da MetaRobôs. Quem quiser pesquisar, metarobôs.com, vai automaticamente localizar essa empresa. E eles literalmente fizeram basicamente todos os robôs que eu trabalho, média móvel de 9, criada pelo Larry Williams, o ponto contínuo, a realização frustrada, 10 minutos para a glória, o Dunningham, todos os sistemas operacionais que eu costumo operar, especialmente o FR2, tá, que eu gosto muito de trabalhar, ou no gráfico de 1 hora, que eu mostrei aqui para vocês essa curva, no FR2, que é para o mini índice, que é fantástico, ou até mesmo no gráfico diário, para quem não quiser olhar o mercado todos os dias, não quero operar o mercado todos os dias, eu não quero nem olhar o mercado todos os dias. Então o cara vai ali e liga um robô, deixa o robô ligado, tá? E vai trabalhar, vai fazer outras coisas na vida. Eu digo o seguinte, a grande vantagem do robô é que o robô é a era da liberdade, pessoal. O robô veio trazer para o trader a liberdade de não estar grudado na tela do computador. Então tu liga o teu sistema e ele automaticamente vai ser operado dentro da forma que tu quer operá-lo. Existe coisa melhor do que isso? Certamente que não. Tu não tem que estar olhando, não tem que estar grudado na tela do computador, tu não tem que estar fazendo absolutamente nada. Sem o risco de tu fazer um trade errado porque tu ficou nervoso, ou porque tu ficou com medo, ou porque tu se assustou, ou porque tu leu uma notícia de que agora vai ter uma guerra lá na Ucrânia e patati patatá. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a Ucrânia. Eu quero que se der sinal de entrada eu compro e se der sinal de venda eu vendo. Ponto, nova linha. Essa aqui é a minha ideia principal. Né? Então a gente observa aqui, por exemplo, o sistema, tá, sendo trabalhado. E tu pode fazer backtests em cima dele, tu pode rodar inúmeras otimizações. Basicamente é isso que eu procuro fazer. Tá? Eu utilizo muito a média móvel de 9 no dólar, tá? Mas também em ações, Renato. Funciona extremamente bem. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui a pergunta do Hugo Costa. Bom dia, qual a sua opinião sobre o BIF3? BIF3. Vamos ver se eu consigo colocar aqui no nosso gráfico. Essa vai ser a última pergunta que eu vou estar respondendo para vocês, porque a gente tem que estar finalizando agora às 10h30. Né? BIF3.
Vamos olhar aqui. Ok. Minerva. Ah, legal. Olha que a Minerva, ela está perfeita dentro do sistema mencionado, tá? De topos e fundos ascendentes. Então a gente tem topos e fundos ascendentes, a gente tem uma média móvel de 20 subindo, tá? Então ela guarda aqueles critérios de excelência Carolina mencionados. Tá? A gente poderia exigir um pouco mais de tempo para não ter nada aqui do lado esquerdo do gráfico, mas a gente tem realmente o último topo estabelecido, vamos ver, 1, 2, 3, 4 meses atrás. Tá? Então, basicamente falando, nós temos uma resistência observada em 10,61. Tá? A gente tem o stop observado em 9,68. Tá? Essa região aqui, basicamente, é uma região, então, de lateralização. Poderíamos dizer que ela agora opera, possivelmente, dentro de um retângulo, tá? Com suporte em 9,60 e poucos, e resistência com 10,61, um retângulo de R$1 de amplitude. A média ela vem se aproximando enquanto suporte, ela vai tender a continuar subindo pelos próximos dias e se aproximando dos preços, se os preços continuarem nessa pequena congestãozinha. Quando os preços baterem aqui, ou a média vai conseguir empurrar os preços para cima para romper 10,60 e o papel retomar a tendência de alta, ou vai haver a pressão de venda suficiente para fazer com que os preços fechem abaixo da média. Isso vai caracterizar então o retângulo dentro da BIF 3. Tá? Particularmente falando, se a gente for utilizar o conceito de análise técnica clássica, a tendência é válida até que ela seja revertida. Então nós teremos que acreditar que o movimento mais provável, basicamente, seria a continuação do movimento altista, já que a tendência prévia é uma tendência de alta. E ela ainda não formou o sinal necessário para dizer que a tendência de alta mudou para uma tendência de lado que seja. Tá? Muito bem. Observe então, pessoal, uma outra coisa que é importante aqui. Eu não tenho como executar uma compra aqui nesse momento. Tá? Eu não tenho. Porque eu estou próximo da zona de resistência. Tá? Eu sei que alguns traders gostam de comprar rompimentos de topo prévio. É uma estratégia muito utilizada. Então o cara compra o rompimento do topo prévio. O cara compra o rompimento do topo prévio. Tem muita gente que faz isso. Eu não estou dizendo que é errado. Então muitas pessoas comprariam esse rompimento aqui. Tá? O próprio Gunn utilizava muito a ideia de compra de rompimento de topo prévio. Eu não me sinto confortável com essa forma de operar. Comprar rompimento de topo prévio. Eu prefiro comprar um papel que está numa tendência de alta, está em topos e fundos ascendentes, romper o último topo e daí ele faz um recuo, se aproximando da zona de suporte. Aqui é a minha compra. Esse é o ponto em que eu gosto de comprar. Eu gosto de comprar recuos dentro de tendências de alta, porque eu vou estar riscando só um candle. Então, a minha compra, basicamente, ela sempre vai ser estabelecida depois de alguns dias de queda. Eu não gosto de comprar depois que o papel já subiu, depois que ele já rompeu. Eu me sinto desconfortável por essa compra de rompimento prévio. Então, eu não compraria esse rompimento. Eu esperaria que rompesse, inclusive. Eu esperaria que acontecesse esse rompimento. Então, para mim, o movimento ideal de BIF seria que ela rompesse. E depois de rompesse, ela produzisse um recuo de uns 2 ou 3 dias. E quando ela montasse esse recuo de 2 ou 3 dias e se aproximasse da média móvel de 20 que estivesse subindo e formasse um candle de reversão em cima desse topo anterior rompido, que nem ela formou aqui, ó, um candle de reversão em cima do topo anterior rompido, em cima da média móvel de 20, em cima de uma retração de Fibonacci. Olha aqui, ó. Em cima da retração de 50% de Fibonacci da última perna de alta. Essa aqui é a compra que eu gosto de fazer. Essa aqui. Com um stop de um candle. Para tentar ganhar vários. Então eu não compraria esse rompimento agora. Eu esperaria que acontecesse esse rompimento. Esperaria o próximo recuo. E no próximo recuo eu estaria executando a compra. Porque eu vou ter um stop curto para um alvo longo. No mínimo o alvo vai ser o topo anterior.
Isso vai permitir um certo timing de entrada. Por exemplo, se a gente olhar o índice futuro agora, observe o índice futuro agora, tá? O mini índice. Ele está executando exatamente esse modelo que eu mencionei para vocês, no 10 minutos. Então, um day trader que utilize essa premissa que eu mencionei para vocês, que é basicamente pegar um papel que está em tendência de alta, esperar que ele recue até perto da zona de suporte, e aí observar o candle de aversão em cima dessa zona de suporte e executar a tomada, estaria exatamente pensando em montar uma possível operação agora. Vamos colocar aqui o 10 minutos. Olha ali. Olha ali. Tá vendo? Rompeu o topo prévio. Rompeu o topo prévio. Aqui. Eu não faço essa compra. Essa compra aqui não me interessa. Essa aqui. Isso aqui não me interessa. Eu não faço a compra desse rompimento. Agora, esse recuo que aconteceu aqui, pessoal, que vem até o fundinho anterior e bateu e rompeu isso aqui eu compro. Porque bateu na média móvel de 20 e formou o ponto contínuo. Então aqui eu tenho uma entrada, sim, o meu stop vai ficar onde? Ficar abaixo dessa mínima. E agora eu vou tentar levar essa operação de preferência pelo resto do dia. Porque se confirmar um dia inteiro de alta, eu vou ganhar bastante dinheiro em cima disso. Um candle de stop, vários candles de alvo. Guardem isso para vocês. Guardem isso para vocês. Tem algumas pessoas dizendo aí que me falta humildade. Eu entendo a tua posição. Eu sou um cara pragmático. Eu sou um cara absolutamente pragmático. Ou seja, eu tenho o meu sistema e eu opero o meu sistema. Eu sei que meu sistema não é perfeito. Eu sei que meu sistema tem falhas. Eu sei que meu sistema vai errar alguns trades. Mas eu também sei que se eu ficar aderido ao meu sistema, eu tenho a estatística do meu lado e eu tenho a maior probabilidade de dar certo. Então assim, sou um cara humilde? Sou. Não sei tudo de mercado, não sei. Tem muitos ativos que eu não opero porque eu não sei operar. Picar 4 é um papel que eu não sei operar. Não consigo entender Picar 4. Gerdau também é outro papel que eu não opero porque eu não consigo operar. Mas tem alguns papéis que eu sei operar. E que eu opero eles bem através dos modelos que eu desenvolvi. Tá? Nem sempre vão acertar. Eletropaulo foi um grande stop que eu levei. Sim, foi. Paciência, acontece. Né? Nem todo mundo acerta sempre. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a nossa conversa de hoje. Tá? Novamente falando, eu vou deixar com vocês o meu e-mail. Se surgirem dúvidas, se vocês quiserem estar conversando um pouco mais sobre os sistemas quantitativos, se vocês quiserem estar entendendo um pouco mais como é que funcionam os robôs, se vocês quiserem estar conversando um pouco mais de análise técnica e de mercado financeiro e de estratégias operacionais, setups, sistemas e coisas nesse sentido, eu estou sempre aberto e disposto para conversar com as pessoas sobre isso e apresentar e trocar ideias, enfim. Muitas vezes, eu sempre digo o seguinte, eu acabo aprendendo mais com vocês até do que eu posso estar ensinando muitas vezes, porque às vezes eu ouço a ideia de uma pessoa e eu aperfeiçoo o sistema com que eu estou operando. Eu agradeço muito a oportunidade que a Infomoney me deu de estar aqui conversando com vocês. Eu espero que vocês tenham um excelente dia de trade. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Mas mais do que tudo, eu espero que vocês consigam... efetivamente fazer com que a vida de vocês seja feliz. Porque isso é o mais importante de tudo. Mais importante do que mercado, mais importante do que sistema de trading, mais importante do que qualquer outra coisa. É que vocês sejam felizes. Um grande abraço a todos, até mais. E estamos ali no nosso site, na Leandro Stormer, e no nosso e-mail. Tudo de bom.